O objetivo desse vídeo é introduzir a noção intuitiva de limite. Para a gente entender intuitivamente o que significa um limite, a gente precisa entender a notação utilizada para denotar um limite. A gente precisa entender individualmente o que significa essa flecha aqui, o que significa esse L e M e o que significa esse L aqui. Para a gente entender o que significa esses casos, a gente vai considerar uma função genérica qualquer. Vamos desenhar o gráfico de uma função genérica qualquer. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, e esse é o gráfico da nossa função qualquer, f de x. E P é um valor fixo do domínio, é um valor que x assume fixo, que a gente fixou e que não vai mudar. O que significa essa simbologia x flecha P? Isso aqui lê-se x tendendo a P, que significa que eu vou tomar valores de x que são tão próximos de P quanto eu queira. Por exemplo, eu vou tomar um x que seja igual a P mais um 0,01, por exemplo. Posso tomar um valor de x ainda mais próximo de P. Então vamos lá, então a gente pega um valor de x, um P mais um 0,1 aqui no domínio, e a gente joga esse cara na nossa função, ou seja, pega esse P mais 0,01, aqui é 0,01, e joga lá na nossa maquininha, na nossa função. E a nossa função vai devolver um outro valor para nós. Que valor essa função vai devolver? Ela vai devolver um valor que é muito próximo de um valor L. Então vai ser um L mais um epsilon, onde o epsilon é um número também muito pequeno que vai depender de como é a função. Como a gente desenha uma função genérica, aqui eu vou denotar por epsilon esse número muito pequeno. Eu posso também me aproximar de P por valores menores de P. Eu posso pegar, por exemplo, aqui um P menos um 0,01. E eu pego P menos um 0,01, jogo também a nossa função e vejo que ela devolve um valor, um valor que é muito próximo de L, só que é muito próximo de L, só que menor do que L. Um L menos um epsilon. Então, graficamente, como é que a gente enxerga isso? Então, a gente pega o nosso 0,01 e joga a nossa função e ele devolve um valor de L mais um epsilon. Eu pego um P menos um 0,01 e ele devolve um L menos um epsilon. E o L está entre esses dois casos, ou seja, quando eu me aproximo de P aqui no eixo X, os valores das funções se aproximam de um valor limite L. É isso que vai significar toda essa notação aqui. Significa que o valor limite de f de x, quando x se aproxima muito de P, é um valor L. Talvez isso fique mais claro com um exemplo. Então, vou fazer um exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Então, vamos considerar a função f de x igual a 2x, se x for diferente de 2, e 1000, se x for igual a 2. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Como é que a gente desenha o gráfico dessa função? Eixo y, eixo x. O gráfico dessa função vai ser uma reta, um pouquinho inclinada, até 2. E em 2 a gente tem uma bolinha aberta. Essa reta continua depois do 2 com a mesma inclinação. E quando x for 2, eu vou desenhar completamente fora de escala. O valor da função vai ser 1000. Essa é a nossa f de x. E a pergunta é a seguinte: qual que é o limite, qual que é o valor limite que f de x assume quando x se aproxima muito de 2? Quem que vai ser esse cara? Então, se a gente tomar um valor muito próximo de 2, por exemplo, um 2,01 aqui, e jogar na nossa função, o que a nossa função vai devolver? Então, a gente pega x igual a 2,01, a nossa função vai devolver
vai ser a imagem de 2,01. Se a gente jogar a nossa regrinha, 2,01 ainda é diferente de 2 e a nossa regrinha vai devolver o dobro disso, que é 4,02. Ou seja, um valor muito próximo de 4. Se a gente se aproximar de 2 por baixo, pegar um 1,9, por exemplo, a gente pega x igual a 1,9 e o valor na imagem desse x vai ser a função de 1,9 e a função de 1,9 é 3,8, ou seja, um valor que se aproxima muito de 4 também, só que por baixo. Aqui a gente tem o nosso 3,8. Se a gente pegar o 2,1, a gente vai ter graficamente aqui o nosso 4,02 e o 4 está entre esses dois casos. E se a gente for continuar fazendo isso, continuar nesse processo, a gente vai ver que quanto mais próximo de 2 eu pegar valores mais próximos de 2 por cima, eu vou me aproximar mais ainda de 4 aqui. E quanto mais próximo de 2 eu tiver por baixo aqui, mais eu vou me aproximar de 4 aqui. Ou seja, o valor limite que f de x assume quando o x se aproxima muito de 2 é 4. Vamos fazer mais um exemplo. Para treinar nossa intuição com relação à existência ou não existência de limites, a gente vai mostrar um exemplo onde esse valor limite não existe. Nosso exemplo 2. Seja a função, então, f de x igual a x, se x for menor do que 1, e 4, se x for maior ou igual a 1. Como é que é o gráfico dessa função? O eixo y, que é o meu eixo x. E o gráfico dessa função vai ser o seguinte, vai ser a reta identidade até x igual a 1. E aqui a gente vai ter a bolinha aberta em x igual a 1. E a partir de x igual a 1, incluindo 1, a função vai valer constantemente 4. Então aqui a gente vai ter uma reta constante que vale 4. E a pergunta é a seguinte: quanto que vale, qual é o valor limite? Qual é o valor limite de f de x quando x se aproxima muito de 1, tanto por cima quanto por baixo? Qual que é esse valor? Será que existe esse valor? Existe? Vamos ver se existe esse valor. Então, se eu pego um valor muito próximo de 1, só que maior do que 1, que vai estar incluído nessa regra, por exemplo, 1,01 aqui, a função de 1,01, segundo a nossa regra, é 4. E não importa o quão próximo eu esteja de 1 aqui por cima. O valor da função vai ser sempre constantemente 4. Se eu pegar 1,001, perdão, aqui é 1,01, escrevi errado. Se eu pegar 1,001, eu também vou ter 4, porque a nossa regra diz que sempre que x for maior do que 1, eu vou ter, o valor da função vai ser 4. Por outro lado, se eu pegar um valor que se aproxima muito de 1, só que por baixo, por exemplo, um 0,9, o valor da função de 0,9, segundo a nossa regra, 0,9 é menor do que 1, então o valor da função vai ser o próprio 0,9. Se eu pegar 0,999, o valor da função vai ser 0,99. Ou seja, se eu me aproximo de 1 por valores que são um pouco menores do que 1, a função vai se aproximar de 1. E se eu pegar valores que são um pouquinho maiores do que 1, a função ela vai valer constantemente 4. Ou seja, aquele valor limite que existe, como existe lá em cima, que é 4, que se eu me aproximo por baixo, os valores da função vão se aproximar de 4. Se eu me aproximo por cima, os valores da função vão se aproximar também de 4 e vão fazer tipo uma espécie de sanduíche com 4. Não vai existir nesse caso. Então o limite nesse caso não existe. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.